Você se prepara, se adequa para as mudanças de ritmos e ciclos da vida, ou tem tido, de novo, a expectativa equivocada de tentar fazer tudo sempre igual? Olá, Fênix, como você está? Eu espero e realmente desejo que você esteja muito bem ou no caminho de. Você está ouvindo um áudio da Jornada da Fênix. Por aqui, Suzane Diniz. Eu sou treinadora de performance cíclica. Acima de tudo, mulher, esposa, mãe. Eu sou gente que treina gente. E aqui treinamos juntas fazer os básicos bem feitos. Básicos são um conjunto de ações e ferramentas que, feitas na constância, no dia a dia, nos levam do caos à leveza e nos trazem leveza nos inevitáveis momentos de caos. E hoje é dia de montar o treino semanal da letra S do nosso fazer os básicos bem feitos no dia a dia. S de sono e ciclo circadiano de qualidade. Nós estamos no ciclo da serenidade, treinando o como aceitar o que eu não posso modificar. Nos capítulos anteriores, nós vimos as pedras fundamentais. Sono faz parte de um ciclo circadiano, cerca de um dia, o conjunto de hábitos, as rotinas diurnas e noturnas, o que nós fazemos, o que nós deixamos de fazer. Quem não tem hábito, não tem rotina, tem um hábito e tem uma rotina. É um hábito e rotina regrado, disciplinado ou desregrado, disciplinado. Sempre há hábito, sempre há rotina. Qual tem sido a sua? É uma rotina virtuosa ou viciosa? E quais ajustes você pode ir fazendo? A próxima pedra fundamental é sobre o sono. Quanto sono a gente realmente precisa? Depende. Depende muito de autoconhecimento, autoobservação, teste, ajuste, teste, ajuste, teste. Portanto, se observe e faça as compensações necessárias. Falamos também que você está em um novo ciclo de vida, reaprendendo um monte de coisa. E todo esse processo gera desconforto, gera cansaço, gera luto do que deveria ter sido e não foi, e do que você está fazendo agora que deveria ter sido antes, e o que você fez antes que não deveria ter feito. E tudo isso traz tanto desafio. E sabe a leveza que nós estamos construindo? Então, ela é uma construção, ela vai vindo aos poucos. Tudo isso faz parte do processo, porque ser fênix é superar, transformar, e isso é uma escolha deliberada, intencional, diária e em muitas horas, momento a momento, só por hoje. Falamos do 80-20. 20% das suas ações trazem 80% dos seus resultados. Se concentre nessas ações que trazem os melhores resultados. Não, essas ações não são as mais fáceis, não são as mais confortáveis geralmente, mas elas trazem os resultados. Faça pelo resultado, porque vida leve é uma questão de treino e vida pesada também é uma questão de treino. É o treinar errado, o treinar vicioso e o treinar virtuoso. Se concentre nessa repetição virtuosa, não na perfeição, lá no objetivo final. Faça pelo resultado. Porque a vida leve, ela está nesse balanceamento. A justa medida é sair da extremidade de excesso e também da extremidade de escassez. Aqui, no caminho do meio, a justa medida. Falamos sobre o vício no controle. Esse vício no controle faz parte da dependência emocional que nós temos que cuidar profundamente. E essa dependência emocional, ela causa ressaca na alma. Isso é uma consequência do acúmulo de emoções negativas. Tem ressaca que é a ressaca de uma vida inteira e tem ressaca que são de ações específicas. Para evitar e tratar essas ressacas é sobre atenção e cuidado do estado interno, a interocepção. Como você sente
dentro do seu corpo. É uma tensão muscular? É no pescoço? É no maxilar? É na língua? São borboletas no estômago? É dor de barriga? É diarreia? É prisão de ventre? Como você sente no seu corpo? E se eu vejo e me incomoda, é porque está em mim. É sobre nós olharmos dentro. Está sempre dentro. Se a gente viu e incomodou, se chegou até nós e nos incomodou, está em nós. É algo que nós precisamos ver. E se nós não virmos e resolvermos, vai continuar se repetindo, muitas vezes aumentando a intensidade. Portanto, se chegou até você, é teu. Se você viu, te incomodou, está em você. Resolva. No áudio anterior, juntamos mais um tijolinho. A ciência tem provado que suas rotinas apoiam ou derrubam a sua energia, disposição e também os seus resultados. A ciência chama todo esse processo que nós temos falado desde o começo de cronobiologia e também o cronotipo. As pessoas têm uma leve diferenciação de umas para as outras, mas os seres humanos não são seres notívagos, como os morcegos, as corujas, alguns felinos. Se realmente fôssemos notívagos, naturalmente enxergaríamos muito bem à noite, a nossa audição seria muito melhor, o nosso olfato seria muito diferente e a nossa visão durante o dia seria muito pior. É tudo uma questão simples de natureza. Nós ficamos, aspas, notívagos só desde a era da invenção da lâmpada. Coincidência, né? Portanto, nós somos seres diurnos que dormem e acordam próximo ao horário do sol. Sim, algumas pessoas naturalmente acordam um pouco antes e outras um pouco depois. Dormem um pouco depois do pôr do sol, outras um pouquinho mais além, mas nada além de 2 ou 3 horas de diferença. Sim, vá percebendo o que é saudável e natural para você, além das rotinas modernas que nós temos hoje. Eu falei e tudo isso tem muito bem explicado nos melhores livros que eu uso como base e eu recomendo. O livro Mude Seus Hábitos, Mude Sua Vida. Bora aprofundar? Você se prepara e se adequa para as mudanças de ritmos e ciclos ou tem tido, de novo, a expectativa equivocada de tentar fazer tudo sempre igual? Como, por exemplo, as estações climáticas. Eu venho falando e repetindo e vou continuar repetindo porque treino é repetição. As estações mudam, o tempo, o clima muda. Você está se preparando e se adequando para essas mudanças? As mudanças do inverno, as mudanças da primavera, do verão, do outono. E também as mudanças de vida, por exemplo, as suas viagens. Quando nós fazemos viagem, a nossa rotina muda algum tempinho antes para preparar mala, preparar o que vai fazer ou deixar de fazer, a viagem propriamente dita, e o corpo cansa. O corpo, quando sai da rotina, ele cansa. E eu já comentei um tempo atrás do jet lag, tem o jet lag social. O corpo precisa de um tempo para se readequar. É um outro ritmo, é um outro ciclo. Também trabalho. Se você está, o seu trabalho não é sempre constante, sempre no mesmo horário, poucos trabalhos são assim, você precisa se preparar e fazer compensações. Temos também os eventos sociais. Tem períodos do ano que tem mais. Muitas famílias, por exemplo, entre Natal e Ano Novo, tem muitos eventos e isso influencia profundamente a rotina. E você já percebeu como tudo isso influencia a sua flora intestinal? O intestino que prende mais ou solta mais, às vezes pode te dar mais flatulência, porque você mudou os seus ritmos e ciclos. E o que é que você faz para se readequar, readaptar? E quando você tem períodos de férias, você se prepara para adequar esses ritmos e ciclos?
E quando você volta de férias, você tem um espacinho para se reorganizar, para voltar a trabalhar, para voltar à rotina? Vou repetir a pergunta. Você se prepara e se adequa para mudanças de ritmos e ciclos? Ou vai continuar tendo a expectativa equivocada de tentar fazer tudo igual, catar o chicotinho e ficar se achando a pior criatura do mundo? Porque você viu na rede social que as pessoas postaram tudo sorrindo e falando: gente, o que essa família faz? Essa família não fala do bastidor, porque bastidor vende pouco. Por enquanto ainda é assim. Acho que talvez melhore um pouquinho mais, as pessoas têm falado um pouco mais do bastidor, mas cuida disso, do seu bastidor, compare você com você mesmo, dê esse tempo para se ambientar a mudança, a rotina que está mudando, quando você mudou e o retorno. Dê o tempo para se recuperar, para se reajustar. Se você der esses tempos, fizer de forma bem consciente, de forma intencional e deliberada, dá para fazer todos esses ajustes cíclicos de forma mais rápida e com muito menos desconforto e com muito mais prazer quando tiver férias, eventos sociais, viagens, porque você já sabe que haverão alguns rebotes. Lembra sobre cometer os crimes conscientes? Pois é, uma viagem influencia em muito na rotina, mas é um crime que vale muito a pena. E o retorno depois, desde que você faça de forma consciente. Nesses períodos, faça os básicos de forma mais intensa. E também, no retorno, faça um básico detox, ou seja, retire o máximo possível de tudo que for vicioso, por uns 3 dias pelo menos, de tudo que for mais tóxico para o seu corpo, mais pesado para o seu corpo, se reidrate muito mais, faça o descasque mais e desembale menos, é só fazer o básico bem feito, bem raiz, que você volta mais rápido para a rotina. Porque os crimes no ciclo circadiano precisam ser conscientes, precisam valer a pena e ter as suas compensações saudáveis. É isso que eu sempre falo, que eu sempre repito, é isso que eu quero dizer. Porque para conseguir ter resultados, você precisa dessa rotina saudável, precisa desse ciclo circadiano conectado com a natureza e ter um sono realmente reparador. Ponto. Cuide e proteja da sua rotina e do seu sono. Como? Com essa autoobservação, mantendo esse contínuo de virtudes, mantendo a justa medida, o balanceamento, mas consciente de justa medida na justa medida. Você vai errar, você vai escorregar. A grande diferença aqui é o que é que você faz quando erra. Como é que você age com você? O que você pensa sobre você? E o que você faz depois? Abra mão desses resultados e ações perfeitas. Faça o melhor que você pode. Essa versão da sua vida leve não é o fim, ela é o meio e ela recomeça a cada dia, a cada instante e vai melhorando compassivamente, deliberadamente, intencionalmente, tudo no gerúndio. Olhe tudo que você já avançou. Tira o olho do pico da montanha, da próxima montanha, porque eu sei que você já atingiu picos. Vá com calma, olhe o que você já construiu. Bora pro treino, pra prática? Faça os básicos bem feitos. Qual é o 80-20 nos básicos e na vida? Identifique esses 20% e trabalhe neles primeiro de forma intencional e deliberada. Escreva no seu Common Place Book, preencha e leia o que é que a sua roda mais leve tem te dito. E se ela tem te dito ações viciosas, você está só vendo ou você está fazendo ajustes e ações virtuosas? E o hábito angular, como tem sido?
E o mínimo leve viável agora. Você tem feito o mínimo leve viável sempre para essa área. O mínimo leve viável não é uma ação específica. É o que é mínimo leve viável agora. E eu repito novamente, porque treino é repetição. Mantenha o olho no radar da Vida Mais Leve 360 nessa área de sono e ciclo circadiano de qualidade. Como é que foi a tração da roda traseira? Ou seja, as ações que você fez e deixou de fazer em sono e ciclo circadiano. E levando tudo isso em consideração, quais serão as ações que você irá fazer nessa próxima semana? Essas ações serão a direção da sua roda dianteira em sono e ciclo circadiano. Mais uma vez, os crimes da rotina diurna e noturna precisam realmente valer a pena. Se isso está acontecendo de forma contínua, isso não é crime, isso é um hábito vicioso. Faça os ajustes. E o que você realmente está ganhando com esses crimes? Crimes são exceção. E quais compensações você fará para quando cometer? Bora para nossa oração? Concedei-me, Senhor, serenidade para aceitar o que eu não posso modificar, coragem para modificar as que posso e sabedoria para distinguir uma das outras. E aí, quem é que quer ter cada vez mais consciência dessa ciclicidade da rotina, dessa ciclicidade das mudanças e fazer os ajustes cada vez com mais consciência e leveza? Quem é que quer? Então, faça ser mais leve e o melhor possível agora e bem. Inspira. Expira. E vem. Um grande beijo e até a próxima!